Graças e paz, irmãos e irmãs. Graças a Deus, bastante criança hoje. Lá atrás só algumas crianças não alfabetizadas. As alfabetizadas fiquem no templo. A Gi está viajando, então a gente não está hoje aí, mas a Rose vai dar conta do recado. Melhor assim também, né? Abra sua Bíblia no Salmo 51, para a nossa reflexão nesta linda manhã de domingo. Estamos vivendo um tempo especial, calendário litúrgico, momentos que precedem a paixão de Cristo, a Páscoa, tempos de reflexão das nossas vidas no altar de Deus. Salmo 51, mesmo citado, mas vamos abrir nosso coração para que o Senhor já nos fale abundantemente. Diz assim a palavra de Deus no Salmo 51: confissão e arrependimento. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e meu pecado me concedeu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo e no recôndito, que fazes reconhecer a sabedoria. Purifica-me como ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulse da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu tos daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém. Oremos. Pai, obrigado. Obrigado por mais esta manhã que o Senhor nos reuniu em torno da tua palavra. E nós, agradecidos, suplicamos que o teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Tua palavra é viva, eficaz, espada de dois gumes, que penetra na profundidade do nosso ser, do nosso espírito, e nos toca, nos anima e também nos perdoa. Nos ajuda, Pai, a entendermos a tua vontade. É a nossa oração de gratidão e de súplica pela santa comunhão, no teu nome, Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, como já dissemos, estamos vivenciando um momento especial do nosso calendário litúrgico, período chamado Quaresma. E por mais que seja um nome estranho, feio, até Quaresma, né? Mas é algo simples em que nós devemos pensar na nossa vida, na nossa caminhada, diante de um Deus que é bondoso, misericordioso, santo. Momento em que nós nos preparamos para celebrarmos mais uma sexta-feira da paixão, Páscoa e assim. Momento também histórico em que o mundo está preocupado no seu consumismo.
né? E nós, como educadores, pais e avós, devemos pensar na educação efetiva dos nossos queridos e queridas, daquilo que realmente é importante, né? Dentro do mundo que nos coisifica, nos quantifica, nos pensar na qualidade, nos ensinos que a palavra de Deus nos traz. Pensamos nesse momento, temos que refletir sobre a nossa caminhada. E o texto que nós lemos aqui é um texto bastante enigmático, bastante importante na vida de um grande servo de Deus, Rei Davi, grande, poderoso, famoso Rei Davi, no qual faz parte da linhagem do próprio Jesus. Esse texto é muito conhecido, mas nós olhamos para a palavra de Deus e agora pensamos que é tempo de nós sabermos e pensarmos, temos a consciência de que o Senhor vai falar conosco. Ele vai sair dessas palavras, desse texto maravilhoso, porque é hálito de Deus, hálito divino. Ele vai falar comigo e com você. Deus então vai sair das Escrituras Sagradas e nos tocar a alma, o nosso espírito, vai tocar a nossa vida na integralidade. Não somos apenas corpo, carne, mas nós somos um ser integral, corpo e alma. Então Deus agora vai nos mostrar, nos revelar, falar comigo e com você, nos trazendo algo novo, produzindo em nós algo novo, da sua presença, a sua paz, a vida, o conforto, conforme Ele mesmo diz lá no Salmo 119, verso 105, lâmpada para meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus, ela brota e vem nos tocar, não apenas nos confrontar, ela vem nos abençoar, trazer a direção na medida certa, o refrigério na medida certa. Igreja, o Salmo 51 nos traz significativos ensinos quando dialoga conosco, quando fala comigo, com você. Aqui nós sabemos historicamente que esse salmo foi composto depois que o rei Davi é confrontado. Estar diante de Deus por ter praticado um grave pecado, um grave erro. Nós conhecemos um pouco a história. Se você não conhece, fica atento. Salmo 51, muito conhecido, Salmo de Davi. É uma declaração extraordinariamente poderosa sobre as profundezas do pecado. Não só do pecado, mas também do arrependimento de um servo de Deus. É uma oração de penitência. É uma oração. E aqui ele clama, expõe as suas mazelas, pede para o Senhor muitas coisas. Você já fez isso? Já se penitenciou? Já se colocou diante de Deus, de joelhos, não só de corpo, mas de alma, de espírito, de joelhos, genuflexo, humildemente, buscando no Senhor, para que Ele te quebrante, e nos revigore? Esse salmo é uma oração de penitência. Nós precisamos pensar nisso. Às vezes nós somos tão enrijecidos, tão eretos, desde que nós passamos pela fase do Australopithecus, do Homo sapiens, ficamos eretos, nós temos uma dificuldade de nos abaixarmos e clamarmos por perdão diante dos nossos pecados. Aqui o profeta Natan afronta o poderoso rei Davi pelo grave pecado cometido contra Urias. Depois na semana você vai ser tocado pelo Espírito Santo de Deus e vai entrar lá no texto de 2 Samuel, capítulos 11 e 12, não é agora, 11 e 12. Agora você deve se concentrar na ministração da palavra. 2 Samuel 11 e 12 vai nos contar todo o relato desse contexto histórico, muitos anos, séculos antes de Cristo, e que quando Davi rei, ele manda Urias, seu general, à frente do povo inimigo que estava em guerra. Isso já no capítulo 12, porque no capítulo 11 aqui é todo o enredo do porquê isso acaba acontecendo. O rei Davi
acaba se encantando pela esposa do Urias, Betseba, e acaba praticando o adultério. E aí, quando ele se dá conta disso, descobre quem é a mulher, tem que resolver isso. E ele quer resolver o problema. Como muitos de nós gostamos de resolver coisas, problemas, e aí não pensamos nas consequências, no que demanda tudo isso. E aí ele ficou sabendo que no fruto do seu pecado a mulher ficou grávida. E o marido dela está em guerra. É um dos seus generais. Coisa terrível. Ele arquiteta um plano para trazer o marido para casa, para que ele possa deitar com a esposa, e aí quem sabe ninguém descobre nada. Que coisa horrorosa, terrível. Isso não dá certo. Que quando o general vem, ele não vai para casa, estamos em guerra. Ele acampa-se na frente do palácio para defender o rei. Meu Deus! Aqui começa a derrocada do grande e poderoso rei. Será que a gente consegue pensar nisso que está acontecendo aqui? E aí, como Urias não foi para casa e não iria para casa, ele manda Urias de novo para a guerra e manda colocá-lo à frente da batalha como um soldado comum, que é comum um soldado, primeiro morreu soldado, depois capos, sargentos, tenentes, assim vai. O general é o último, na retaguarda. É assim que funciona na guerra. Somos nós que estamos na frente da batalha. Quem nos manda primeiro a gente. Urias foi para a guerra, morreu. Está resolvido? Está resolvido, pastor, ninguém ia descobrir, aí a criança vai nascer, está tudo certo, ele como rei, já tem um harém, tem muitas mulheres, ele podia escolher as mulheres dentre o povo, quantas vezes quisera, mas justo aquela que não era dele. E aí, continua lá a narrativa do texto de Samuel, segundo Samuel, o profeta de Deus vai cuidar desse pecado, porque é um pecado não confessado e nem arrependido. O profeta Natan vai lá e conta uma historinha linda. O rei tinha 2 homens, um muito rico e um muito pobre. E esse pobre, o rei, tinha uma ovelhinha. Essa ovelhinha vivia lá no seu cotidiano, dormia na sua cama, comia da sua comida na mesa, sua ovelhinha. Só tinha essa ovelhinha. Era muito pobre. E tinha um grande senhor muito rico, e que recebeu uma visita e queria servir algo para sua visita. Ele foi lá, em vez de matar uma das suas ovelhas, pegou a única ovelha do pobrezinho e trouxe, matou e serviu. Davi já nem esperou terminar a história. Não, esse homem é digno de morte. Natan, profeta, tu és esse homem. Tu és esse homem. Tem coisa que a gente faz que a gente acha que ninguém vai descobrir. Não é assim? Desde criança é assim. Meu pai e minha mãe não podem saber disso. Ai, meu Deus do céu. Eu vejo na escola lá, quando pronto, diz a mãe e o pai, nossa, é o fim do mundo. Professor, isso vai destruir uma família. É nesse nível. Nesse nível a coisa. Não, é disciplina. E aí, Davi, consciência, escreve esse salmo. Você vai ver depois, outra hora, esse salmo de novo com essa historinha de fundo. A gente vai entender porque ele escreve desse jeito. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Agora a gente começa a beber dessas palavras uma a uma. Não é apenas um texto poético de alguém que está confessando e buscando arrependimento. Não, é alguém que foi tocado pelo seu grave pecado, e que Deus olhou para ele e viu e sabia tudo, e tudo que ele fez veio à tona.
E segundo a multidão das tuas misericórdias, é o que cabe a Davi agora, que a multidão das misericórdias de Deus é que vai fazer diferença na vida dele. Senão ele estava condenado, perdido. Gravíssimo pecado. Aqui fica estabelecida as profundezas do pecado que precisa ser exposto, confessado. Sabe por quê? Para que aconteça o perdão depois do arrependimento. Então, Quaresma é isso, é nós nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados, para que aconteça o perdão. Tem que haver arrependimento e o perdão. Não vai acontecer nada diferente disso. Não vai ter perdão se não houver arrependimento nem confissão. É algo difícil de ser feito? Claro que é. Olha a dificuldade de Davi, achando que estava acima do bem e do mal, que por ser rei, o chefe, o dono de tudo, nada aí estava sujeito a ele. Tudo estava sujeito a ele, não é verdade? Em primeiro lugar, queridos, esse texto é uma declaração extraordinária, poderosa sobre as profundezas do pecado, que precisa ter arrependimento. Em segundo lugar, o Senhor está sempre disposto a perdoar. Segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. O problema, irmãos e irmãs, é que nós vivemos num tempo, numa sociedade que, pastor, a gente não erra tanto assim, pastor, está tudo bem, eu não bebo no fundo do mato e sou uma boa pessoa. Esse é o problema. Ninguém mais nem conhece o pecado. E o Senhor Jesus parece que veio facilitar e acaba complicando um pouco mais a nossa vida, porque ele fala que em pensamento eu peco. Então, se eu pensei alguma coisa errada sobre alguma situação, estou pecador. E acrescentando meus erros, pecados que precisam ser confessados, arrependidos e perdoados. O Senhor está sempre disposto a perdoar. Quando Deus perdoa, isso resulta em misericórdia. Pelos pecados merecemos o quê? A morte. O próprio Davi condenou. Ele falou para o profeta Natan: nossa, esse homem super rico que pegou aquela ovelhinha daquela que comia na mesa do pobrezinho, esse homem é digno de morte. Tu és esse rei. Esse homem é o rei, você é esse homem pecador, digno de morte. O que nós temos feito que podemos ser também dignos de morte? Esse é um pensamento que nós precisamos fazer o quê? Nos aprofundarmos. E aí tem uma grande dificuldade em nos aprofundarmos dentro de nós mesmos, de olharmos a nossa história, o nosso proceder, o nosso pensar, e vermos que de fato nós precisamos desse Deus benigno, desse Deus misericordioso, desse Deus bondoso, para que Ele olhe para mim de maneira diferente. Davi clama, ele não pede. Senhor, me perdoa, viu? Foi mal, Deus, foi mal, olha, puxa vida, né? Pisei na bola. Às vezes nós tratamos as coisas desse jeito. Não, ele clama. Ele clama com profundidade. Ele clama: lava-me, Senhor, lava-me, verso 2, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, lava-me. Lava minha alma, lava tudo. O Senhor pega lá a bucha e puxa, aquela bucha de ferro, de aço, e expurga os meus pecados da minha alma, do meu coração, do meu olhar, das minhas mãos, dos meus pés. Senhor, limpa-me completamente, lava-me, lava as minhas roupas imundas, lava o meu corpo imundo, lava minha mente imunda. Senhor, purifica os meus dedos, ó Deus, para que eu não acesse porcaria, para que eu não me perverta. E perverta a minha família, destrua a minha família, destruindo a minha vida.
Lava-me, Senhor Deus, completamente, me purifica a mente, o coração, me purifica o meu corpo. Lava-me completamente, ó Deus. Ele clamou com veemência, porque ele sabia que ele precisava de perdão. As roupas dele estavam imundas, sujas, e necessitavam ser lavadas. Verso 7. Purifica-me como esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. E aí nós temos algumas críticas por aí de que nós não podemos mais cantar alvo mais que a neve, que lindo, maravilhoso. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado por Deus, mais alvo que a neve serei. Porque faz alusão a esse preconceito aos negros. Aí, para com isso! Nós precisamos sim ser mais alvo que a neve, diante de um Deus vivo que é santo e que é puro, e nos lavar no sangue do Cordeiro, independente da cor da raça, independente das opções, precisamos ser lavados no sangue do Cordeiro para nos tornarmos salvos, perdoados diante de um Deus que é santo, santo e santo. Estamos sendo atacados, afrontados por esse sistema econômico, que Black Friday pode, sexta-feira negra pode, mas algo que é neve não pode. E nos calamos? Não devemos nos calar. Temos que afrontar os nossos pecados e olhar para dentro de nós com a profundidade necessária e clamarmos: Senhor, me purifica, me lava. Eu não quero mais ser pecador desse jeito, mas todos os dias essa luta. Senhor, me ajuda, me perdoa os pecados. É afronta. Precisamos clamar a Deus. Às vezes ficamos só passeando superficialmente nas nossas vidas. Não, e deixa para lá, outra hora eu trato isso. Não, é hoje, é o dia de tratarmos tudo. Porque amanhã a gente não sabe. Amanhã a gente vai embora. Eu publiquei no meu Facebook um lindo texto. A gente vai embora. A vida hoje está passando, a gente vai embora. Hoje está tudo bem, estamos aqui confortavelmente nessa linda manhã de domingo, nesse domingo maravilhoso, mas a gente vai embora. E eu publiquei, escrevi uma frase lá: eu quero ir embora. Aí minha mulher disse: não, eu não vou deixar. Mas a gente vai embora, a gente vai embora. Para isso precisamos consertar a nossa vida. Nós precisamos ser lavados e revestidos. Nova roupa, uma roupa limpa, limpa. Deixar os pecados de lado. Precisamos do Senhor em nossas vidas, sabe por quê? Nós fomos forjados na forma do pecado e precisamos criar em nós um novo sentimento, uma nova forma, de uma nova criatura. Em pecado me concebeu minha mãe, diz ele aqui. Mas precisamos ser forjados de uma nova forma. Cria em mim, ó Deus, verso 10, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Mas como assim, pastor? Eu fui forjado, eu nasci em pecado. O mundo está em pecado, o mundo jaz o maligno. Nós nascemos numa sociedade perdida, em meio aos pecados. Nós precisamos voltar a Deus e olharmos para Ele com carinho, porque Ele olha para nós com muito amor. Precisamos do Espírito Santo agir em nossas vidas, em nossa mente e coração, para que a alegria verdadeira venha e nos restaure. Uma preocupação enorme de Davi nesse texto é que ele não perdesse a alegria da vida. Verso 11: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Isso aqui é o âmago da profundidade da consciência de um homem que pecou sim, mas que entendeu que, puxa vida, que coisa romântica eu fiz. E ele clama: Senhor, não me tire o teu Espírito Santo. Porque isso aconteceu, não sobrou mais nada para nós. Estamos perdidos de fato.
Somos apenas um pedaço de carne ambulante na história dessa humanidade, já perdida também. Sem o Espírito Santo de Deus não temos filhos, somos perdidos eternamente. Não perdido comum, que acabou essa vida aqui, acabou terra, come. Não, é eterno. A vida nossa é eterna. Olha só a nossa importância. Nós somos seres eternos. É por isso que Deus nos trata de maneira contundente, de maneira grandiosa, graciosa, misericordioso, maravilhoso Deus. Porque nós somos seres, filhos e filhas eternos. Viveremos um dia eternamente com Ele. Um dia a gente vai embora. Se quisermos uma vida alegre, precisamos mergulhar no Senhor, despertarmos como uma nova pessoa. Verso 17, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, Ele não desprezarás. Então não podemos chegar diante de Deus de qualquer jeito. Não, se Ele quiser, vai ser assim. Com coração compungido, reconhecendo que nós de fato precisamos do Senhor. E ao arrogante ele repulsa. Você não precisa de mim. Você precisa só de você mesmo. Isso é triste. E aí, quando acontece essa arrogância diante de Deus, mesmo pecadores que somos, o que ele faz? Ele abandona. Isso é amor ainda. Aí acontece lá o primeiro capítulo de Romanos, a partir do versículo 18. Ele abandonou essa sociedade. E aí, essas atrocidades que nós vemos hoje acontecendo. Cada um se tornou seu próprio Deus, se fazendo criatura como um Deus. Aí os homens olham para os homens e se atacam sexualmente. As mulheres, mesma coisa, perderam seu estado natural. Estão abandonados pelo Deus misericordioso. Abandonados. O Espírito Santo já foi. O Senhor deseja salvação. Ele deseja que nós nos compujamos e mergulhemos com profundidade no nosso ser com o seu Espírito Santo, para sermos renovados, restaurados, para que, se quisermos assim uma vida alegre, alegre verdadeiramente, não qualquer alegria. Isso, irmãos, é como o batismo. Quando nós mergulhamos no Senhor, é como sendo batizados e saindo do outro lado uma nova criatura, com uma nova consciência, prontos para obedecer, servir a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. É um lavar completo, como a alva da neve, como é clara, branca a neve. Assim tem que ser o nosso coração, o nosso proceder. O Senhor deseja isso. Foi por isso que enviou o profeta Natã para conversar com Davi. Ou você acha que Davi não sabia que tinha feito coisa terrível? Ou você acha que Davi era um lesado? Que não, deixa para lá, mata o caso. Natã foi lá, botou o dedo na ferida e apertou. É o Espírito Santo de Deus. O Senhor insiste porque nos ama e quer ver a todos libertos dos pecados de si mesmos para uma nova vida, para uma vida abundante. O Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, diz o que lá? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. O ladrão, que é Satanás, o diabo, os demônios vêm para matar, roubar e destruir. Mas eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e tenham vida em abundância. O Senhor nos chama hoje para essa restauração de nossa caminhada com Ele e com cada um dos nossos amigos, familiares, irmãos e irmãs. Queridos,
Irmãos e irmãs, vamos mergulhar no Senhor e renascermos para nós mesmos. Eis que faço nova todas as coisas, diz o Senhor, através da instrumentalidade do apóstolo Paulo. Mas para isso temos que mergulhar no Senhor e sair do outro lado para grandes braçadas, uma viagem maravilhosa, como que batizados pelo poder remidor do Espírito Santo de Deus, renovados diante desse Deus que transforma tudo. Ele quer que nós tenhamos uma vida plena, não qualquer vida, mas para isso precisamos parar às vezes, refletir e mergulharmos no Senhor, deixarmos os pecados para trás, tudo na presença dEle. Ele está aqui para isso. Hoje o profeta Natan, pode ser que seja esse pregador, que está aqui para te tocar o coração, para que você veja que, olha, estamos diante de um Deus benigno, bondoso, misericordioso, e que tudo pode ser renovado. Porque amanhã a gente vai embora. Amém.